Oi, gente, que prazer poder gravar mais um vídeo, falar das minhas impressões sobre o estudo do Vem e Segue-me. Eu vou te contar que essas sessões são incríveis, que principalmente a sessão 89, Doutrina e Convênios, é sempre um lembrete muito significativo que faz com que a gente realmente relembre esta palavra de sabedoria. E eu vou te contar as impressões, as coisas que me vieram à mente enquanto eu me preparava para gravar, para falar com vocês. A gente sabe que nesse período existia a escola de profetas, onde iam lá, né, esses homens e que se reuniam e que aprendiam doutrinas e que estudavam as palavras sagradas. E nesse ambiente em que jejuavam, oravam, essa escola de profetas, ela ficava em cima da cozinha que Joseph morava. Era uma salinha pequena. E esses homens iam aí cheios de fé. Alguns viajavam até mesmo quilômetros para chegar até aí. Mas é uma coisa interessante que acontecia na época é que muitos deles iam e eles fumavam tabaco, mascavam, né, esse fumo, o que começou a incomodar as mulheres, principalmente Ema, que fazia a limpeza do local, porque o cheiro era muito forte, eles acabavam cuspindo, ficava ali impregnado no chão. E aí foi esses questionamentos, né, de Emma que fez com que Joseph fizesse uma oração ao Senhor. A gente sabe que Doutrina e Convênios é um livro inspiradíssimo de revelações e a maioria delas vieram de quê? De orações, de dúvidas, de questionamentos, de inquietudes. E aí foi nesse momento de inquietude, pelo cenário que parecia não estar bom, você está falando do Senhor e de repente parecia aquela sala obscurecida de fumo, fumaça, que para a gente hoje pode parecer algo até, né, fora do comum, mas na época era muito comum. Nesse período aí, os homens fumavam muito cachimbo, né, assim como era muito comum bebida. E existia uma onda de alcoolismo muito grande. Muitas pessoas estavam migrando para os Estados Unidos. E muitos eram homens. E muitos deles bebiam. Existiam, inclusive, licores artesanais que se faziam. E tabaco era algo presente ali no cotidiano. Então é nesse cenário que vem a sessão 89, Doutrina e Convênios. E que sessão é essa? Porque ela é um alerta para nós. É uma sessão que a gente vê que a data dela, de 1833, a gente está falando de uma sessão que tem bastante tempo e que é tão atual para os nossos dias, para a nossa época, para os nossos tempos, e para que a gente possa realmente repensar, né? E fortalecer o nosso testemunho sobre esta sessão inspiradíssima, porque é dito assim: uma palavra de sabedoria para benefício do Conselho de Sumos Sacerdotes reunidos em Kirtland e da Igreja, e também dos santos de Sião. Ou seja, a palavra de sabedoria para todos nós, para os santos de Sião. Santos daquela época, os santos de hoje, que somos nós. Para ser enviada como saudação. E o que a gente espera de saudação? Algo alegre, algo feliz. Não como mandamento ou coerção, né, que seria assim para constrangimento, mas como revelação e palavra de sabedoria, manifestando a ordem e a vontade de Deus quanto à salvação física de todos os santos nos últimos dias. Então, olha só, é uma palavra de sabedoria instituída como uma saudação, né? Ou seja, é bem-vinda, com alegria, com ânimo, e que indica a vontade de Deus, a ordem dele, como é o caráter de Deus e como ele executa as coisas. E ela foi dada para a salvação física de todos os homens. Então demonstra o quanto o Senhor está preparado, está preocupado com o meu corpo físico, com o seu corpo físico. Porque, gente, sem um corpo físico, a gente não consegue progredir. Esse é um dos objetivos que todos nós ansiamos na pré-existência, vir à Terra e receber esse corpo. E esse corpo, ele precisa ser preservado, né? Quanto mais eu preservar o meu corpo, mais eu vou me sentir bem com ele. E ainda diz assim: dada como princípio com promessa.
Então, essa palavra, essa saudação, ela é dada como promessa, adaptada à capacidade dos fracos e do mais fraco de todos os santos que são ou podem ser chamados santos. Então, assim, o Senhor não está pedindo algo mirabolante, mas Ele está pedindo algo que o mais fraco dos santos pode cumprir. Porque a gente pode aprender a disciplinar o nosso corpo. E é isso que o Senhor está nos ensinando. É muito interessante porque a gente sabe que, quando foi dada a palavra de sabedoria, não existiam pesquisas no mundo em relação a álcool, tabaco. A gente está falando de uma época muito diferente da nossa. Eu estava vendo, né, que as primeiras pesquisas que surgiram sobre o tabagismo com alguma relação com câncer foi basicamente estudos de 1950 para cá. Sobre o café fazer mal ao coração, estudos de 1980, 1990. E aí depois se percebeu que o café e o tabaco estavam muito associados. Geralmente pessoas que fumavam, tomavam café em demasia. E que talvez esses dois fatores juntos tivessem aí uma ligação muito forte até de ser mais prejudicial à saúde. Né? O tabagismo com o câncer de pulmão, não existiam pesquisas antes. Então, quando a gente vê a palavra de sabedoria, era algo inovador no mundo. Era algo que as pessoas diziam, como assim? Porque era comum, era natural, fazia parte do cotidiano deles. E o Senhor vai lá e ele dá uma lei básica, porque a gente sabe que a palavra de sabedoria é bem básica, né? Porque a gente deve evitar aquilo que prejudica a nossa saúde. O Senhor dá algumas instruções. Só mais adiante, anos depois, é que a igreja adotou como a palavra de sabedoria como um mandamento e passou a ser prática recorrente nas perguntas de recomendação ao templo. Hoje, se você não cumpre a palavra de sabedoria, você não pode entrar no templo e fazer com eles convênios maiores, convênios sagrados. Gente, é muito simples, né? Porque às vezes a gente fica... Alguém que não está disposto a deixar o seu álcool, o seu cigarro, o seu café, né? Como pedido na palavra de sabedoria, algo tão básico para seguir a Deus, como é que eu vou estar disposto a seguir convênios maiores? Até teve um podcast de uma ex-missionária da minha ala, há algum tempo atrás, que ela falava, né, contrária à igreja, e ela dizia isso. Até ela tem um podcast que fala de cappuccino e tal, e nisso ela dizia para a pessoa, imagina, o bispo tirou a minha recomendação por causa de um cappuccino. Mais ou menos isso, né? E não foi por causa de um cappuccino, mas foi pela atitude dela. E foi uma das coisas que eu disse, né? Que eu tive a oportunidade de responder enquanto ela falava isso. Que, na verdade, ela já estava apresentando uma atitude de não crer, de não acreditar na palavra de sabedoria. Ela já estava com um coração, vamos dizer assim, endurecido em relação às coisas do Senhor. O cappuccino, ele só foi, vamos dizer ali, a cereja do bolo. Porque, na verdade, ela já tinha demonstrado a sua rebelião e a falta de crença no Evangelho. Então, gente, claro, porque se você toma um cappuccino, você toma um café, fuma um cigarro, você pode se arrepender. O Evangelho está aí para isso, a expiação de Cristo está aí para isso. Você pode fazer metas, pode melhorar a sua vida, ter uma recomendação ao templo, né? E tá tudo certo. Mas é a sua atitude, é o desprezo pelas coisas sagradas. É você demonstrar que você não crê. Então, se você não crê em algo tão básico, que é se esquivar de um cappuccino, de um café, por que você quer entrar no templo e fazer convênios de consagração? Não tem sentido, não é? É como você querer entrar no reino celestial, mas você não quer abrir mão da sua xícara de café. Que é tão pouco, né, gente? Quando a gente pensa assim... Poxa vida, e se eu deixasse esse mau hábito por meu filho, por minha mãe, e quanto mais pelo meu Salvador Jesus Cristo? Então, isso é muito claro que essa palavra de sabedoria é para nosso benefício. Então, nós, como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos Últimos Dias, a gente deve fazer uso de nenhuma substância que faça mal à nossa saúde. E o Senhor foi muito claro quando o Senhor falou sobre as drogas prejudiciais, sobre as bebidas, né? Quando ele falou sobre o cigarro. E ele fala sobre as bebidas fortes, né, que a gente sabe que é o chá e o café.
mas não é todo tipo de chá, porque tem chás que são muito benéficos à saúde. Mas tem aqueles chás, principalmente que tem cafeínas, que são estimulantes e que também viciam. Então a gente evita alguns chás, né, como o chá preto, por exemplo, o chá verde, são todos eles estimulantes e aditivos. Então tudo que pode prejudicar o nosso corpo, a gente evita. Então o tabaco, as drogas, a gente vai evitar. E hoje, cientificamente, já é comprovado, né, que esses alimentos são nocivos à saúde. E a gente está falando de uma época que não existia comprovação científica. Então, que a gente possa ter muito cuidado com isso. E eu nunca vou esquecer de uma amiga que eu falei do evangelho, a gente trabalhava junto, e mandei os missionários, ela começou livros de Mormon, ela ficou muito animada para se batizar. Mas aí, quando chegou na palavra de sabedoria, era o ponto fraco, era cigarro e café. Então ela disse para mim, não estou disposta. Não estou disposta a principalmente deixar o café, é parte de mim, é parte da minha vida. Mas ela teve a oportunidade de ir para algumas festas na igreja comigo, de ver, né, como funcionava a igreja, tudo. E um dia ela me disse assim, ai, vocês têm tanto cuidado com essa palavra de sabedoria, e não pode fumar, e não pode tomar café, mas quando tem festa, vocês comem igual uma draga. Vocês acham que comer muito faz bem para a saúde, é? Que não morre do mesmo jeito? Pois é, eu tive que vestir a carapuça, que é a verdade. E eu tive que explicar para ela que a palavra de sabedoria é o nome sabedoria. Que o Senhor disse ali o básico, que muito disso é a gente que vai guiar a nossa vida. Né? Quando o Senhor fala, olha, coma carne com moderação. Quando ele fala, né, que as ervas, as frutas na sua estação, a gente sabe que é melhor para colher, que as vitaminas estão ali fresquinhas. Mas muito disso, eu tenho que ter a minha sabedoria, né? E eu falei para ela, olha, se você sabe que tem pressão alta, por que você vai consumir sal, né? Ou por que tanto açúcar? Você pode ficar diabético. Então, antes de tudo, você ter disciplina. Então, não existe essa separação do físico com o espiritual. A gente sabe que é o espírito controlando o corpo. Por exemplo, eu amo chocolate. E eu já me determinei várias vezes e quebrei a promessa que eu preciso diminuir. Ou eu preciso aumentar a porcentagem. Não pode ser um chocolate simplesmente ao leite, que tem muita gordura, um chocolate branco. Mas eu tenho feito essa transição e tenho me sentido melhor. E minha consciência é mais leve por isso. Então a gente precisa cuidar da saúde, atividades físicas. Outro dia eu vi um vídeo que a pessoa falava que a melhor medida para a gente ver, né, o que entra no nosso corpo é descascar mais. Tudo que é descascado pode. Descasca a banana, descasca a manga, descasca a batata. Tudo isso que o Senhor deixou em abundância na terra. Isso pode, mas tudo aquilo que é desempacotado, aí a gente tem que ter moderação. Porque aí entra os processamentos, aí entra a mão do homem, essa já não é tão natural. Então, isso sim é o prejudicial. Né? Então, quando eu vou lá e simplesmente descasco, eu posso ter certeza que é algo bom. Mas, quando eu desempacoto, e aí vem as bolachas recheadas, muitas vezes os pães, né, e outros processados, então eu tenho que ter muito cuidado. Então, gente, a palavra de sabedoria é mais um mandamento de obediência ao Senhor e de sinalizar que a gente se preocupa com o nosso corpo físico, que um dia a gente vai prestar contas desse templo para o nosso Deus. Então, que a gente possa fazer da melhor maneira possível. Né? Nem sempre a gente vai conseguir ser 100%, mas a gente pode ter esse discernimento. Outra coisa é que há promessas, né? Inclusive sobre a questão de você ser mentalmente sóbrio. Porque imagina, alguém que não cumpre a palavra de sabedoria, não há sobriedade. Inclusive, no manual do Instituto, eu achei muito legal quando eles estavam muito preocupados com a questão do alcoolismo nos Estados Unidos, e é falado sobre bebidas fortes. E no manual do Instituto, na página 208, diz assim: em toda a face da terra, e parece que principalmente nos Estados Unidos, o demônio da bebida parece ter assumido o controle.
Embriagados com bebidas fortes, os homens agem como se estivessem perdido a razão. Seu raciocínio foi destruído, sua capacidade de julgar e visão se foi, e eles cambaleiam rumo à destruição. Basta vocês observarem um homem bêbado na rua, que às vezes não consegue se manter em pé. Olha a dignidade desse homem, que não consegue estabelecer uma conversa racional. Isso sem falar em quantas mortes em acidentes de trânsito ou destruições de famílias com homens embriagados. E aí ele diz, a embriaguez traz a crueldade para dentro do lar. Ela caminha lado a lado com a miséria. Suas companheiras são a enfermidade e a degradação. Então, olha só, um homem que é viciado ali na bebida é a miséria, porque todo o dinheiro vai para a bebida. Nem o vício é bom, né? E o vício da bebida, então, ela afugenta a castidade, porque você fica fora de si. Então, você ter mais de um parceiro é algo normal. Desconhece a honestidade e a justiça. É totalmente avessa à verdade. Ensurdece a consciência. É a guardiã do mal. Amaldiçoa todos os que a provam. Então, olha isso, olha o cuidado ao provar. A bebida originou mais desgraça e miséria. Corações despedaçados e lares desfeitos. Perpetrou mais crimes e encheu mais caixões que todas as guerras que devastaram o mundo. Foi por J. Helben Clark, numa conferência de outubro de 1942. Também foi citado o presidente Kimball no Milagre do Perdão. Então, olha só, quando a gente vê a miséria que é a bebida, eu acho que eu nem preciso, né? Nem preciso aqui falar mais, né? E assim, se as pessoas não provam, não vai ter vício. O vício vem porque você provou, porque um dia você decidiu ir lá e colocar aquela bebida na sua vida. E aí depois que você coloca, é mais difícil tirar. Porque aí você tem que ter muita disciplina, muito autocontrole, muitas vezes precisar de ajuda, né, até profissional, para poder se livrar. Então, o melhor é ensinar nossos filhos a se manter afastados, né, desses males tão nocivos à nossa saúde. E ele diz assim, ó, com relação ao tabaco, nossa, ele fala de muitas pesquisas que surgiram, né, que, por exemplo, há estudos associados de nascimentos de crianças prematuras a mães que fumavam durante a gestação. Assim como a gente sabe que há uma predisposição muito grande de mães que fumavam, que bebiam na gestação, e esse filho, na idade, né, adulta, se transformar em fumante ou alcoólatra. Então, gente, a ciência está ali para nos provar, mas o Senhor estava dando essa revelação em 1833, quando não havia estudos sobre isso. Então, que a gente possa lembrar que o Senhor é perfeito e Ele tem um plano maravilhoso, e que, a princípio, essa revelação, essa palavra de sabedoria, ela foi dada como saudação. Se a gente seguir, a gente vai ser mais feliz, a gente vai ter promessas de ter uma vida mais saudável. E aí você pode me dizer, mas eu cumpro a palavra sabedoria e estou com uma doença incurável. Ou descobri um câncer. A gente tem que lembrar que o Senhor sabe o propósito de todas as coisas. Ele sabe tudo. E uma cura só é possível. Muitas vezes a gente fica doente por negligência nossa. Outras vezes a gente fica porque são desígnios de Deus, né? É parte ali do nosso corpo. Todos nós vamos morrer um dia, a gente sabe disso. Agora o que a gente pode fazer é preservar esse corpo da melhor maneira para um dia apresentá-lo diante de Deus. E aquelas pessoas que têm uma doença, uma enfermidade, o Senhor sabe todas as coisas, né? E graças a tanta, muitas vezes, a ciência hoje, tantas dessas curas também têm sido providenciadas. Às vezes não é possível, mas o Senhor sabe tudo, né? Faz parte desse plano mortal e cabe a gente aceitar. Mas o mais importante é ter a consciência que fizemos tudo o que era possível para viver de maneira mais saudável e melhor. E aí outra parte que me toca muito nessa sessão é no versículo 4. Eis que em verdade assim vos diz o Senhor, devido às maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias. Eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. Então ele está falando da maldade que já existia no coração dos homens,
e na maldade que viria. Gente, a gente está falando de 1833. E eu achei muito interessante, porque a gente sabe que essa maldade já existia. A gente viu, depois dessa época, aí, as propagandas de cigarro inundarem, né, na época da televisão, inundarem, e o cigarro associado sempre ao cara no cavalo, a sensação de liberdade, como algo bom. Foi necessária uma luta muito grande para que esses órgãos aí de comunicação começassem a transmitir o quão nocivo era um cigarro. Mas, a princípio, era a embalagem perfeita que o Satanás quer, né? O mal parecendo bom. E muitas pessoas foram ali decidindo, por uma questão de charme, de sedução, de moda, colocar na sua boca um cigarro, e depois tiveram as consequências disso. Então a gente vê no mundo da publicidade, da propaganda, homens induzindo outros homens. Mas hoje, gente, consegue ser, eu acho que muito mais cruel. Muito mais cruel. Né? Porque hoje a gente já tem os anúncios, o Ministério da Saúde adverte, mesmo assim você vê as pessoas continuando a consumir. E hoje a gente tem drogas muito mais prejudiciais do que o cigarro. Né? A igreja não vai dizer assim, olha, não fume maconha, você não pode tomar cocaína, LDS, porque assim já está implícito aqui na palavra de sabedoria as drogas ilícitas. Mas você sabe que não pode fazer uso dessas substâncias. Mesmo que alguns governos tentem legalizar, né? Uma coisa é você usar uma substância desse tipo, né? Como foi usado às vezes em animais ou pessoas para doenças, enfermidades. Outra coisa é você querer legalizar indiscriminadamente, como já aconteceu em alguns países, e hoje a fila de pessoas tentando se reabilitar e de famílias destruídas é muito grande. Então, muito cuidado, porque o Satanás ele se utiliza de muitos subterfúgios para poder dar desculpas. Né? Não é porque existe uma aprovação que você deve simplesmente ir lá, correr e fazer uso disso. Então, é que a gente tenha realmente muito cuidado, porque a palavra de sabedoria ela nos previne sobre a maldade que viria nos últimos dias. E essa maldade a gente tem visto. Eu já contei para vocês em outro vídeo de uma experiência que eu passei há alguns anos atrás. Eu dava aula numa universidade e eu tinha um aluno que era maravilhoso. Aquele aluno divertido, aquele aluno que você tem ali na turma que sempre tem uma pergunta, sempre tem uma piada engraçada. E ele motivava a turma. E como professor, geralmente a gente estabelece amizade com alguns alunos que a gente se identifica. E a aula com aquele aluno era diferente. E eu lembro que no final do semestre, já perto das provas finais, aquele aluno desapareceu. E eu dizia, gente, né, cadê o fulano? Cadê o fulano? Ninguém sabia, secretaria, ninguém sabia. Ele desapareceu do mapa. E fiquei sem resposta. E eu achei estranho, porque já estava bem pertinho de finalizar o semestre. Um ano depois, ele estudava pela manhã, um ano depois eu estou em uma turma da noite dando aula, e de repente aquele aluno chega. E eu fiquei tão feliz, mas o que eu vi foi um aluno cabisbaixo, sem nenhuma autoconfiança, diferente daquele aluno que eu tinha conhecido há um ano atrás. E eu disse para ele, nossa, eu estava tão preocupada com você, você não apareceu para fazer as provas, você perdeu o semestre, o que é que aconteceu? E ele disse, professora, quando terminar a aula, podemos conversar depois? Sim, claro. E tudo bem. E quando terminou a aula, ele veio me contar a história. E ele me disse que em algum momento da vida dele, amigos, né, que se diziam amigos, foram lá e começaram a oferecer drogas. Uma determinada pessoa acabou apresentando para outra. Esses homens que falam aqui, né, devido às maldades e desígnios, e ele acabou se tornando um usuário de drogas, se tornou um dependente. Então, na sua juventude, ele foi internado algumas vezes. Depois também conheceu uma moça que também estava no processo de reabilitação, né, e acabaram namorando e foram aí, casaram, tal. Estavam há anos nessa coisa de um dia de cada vez, nesse processo de juntos, né, não ter recaídas. E estavam há 3 anos, algo assim que ele me falou, sem nenhuma recaída. E que reconstruindo a vida, ele tinha voltado a estudar, ela também, estavam bem. Quando um dia ele chega em casa e ela não está. E ela tinha ido parar até em outro estado, acabou se descobrindo que ela tinha voltado às drogas
e tinha saído com um monte de outras pessoas. Aí é onde entra aqui a pureza, a castidade, qualquer tipo de vício, aquilo que te tira da sua sanidade mental, né, que te deixa ali fora do seu controle, faz com que você faça muitas coisas que você não consegue ter um domínio. E isso deixou ele extremamente mal, e deixou tão mal que ele teve um surto. Ele acabou sendo hospitalizado também. Agora, depois de um ano, ele estava tentando voltar. E foi com tanta tristeza que eu ouvi aquela história e que eu conversei com ele e que, poxa vida, sabe, que me doeu tanto o coração por ver tanto sofrimento e dor, né, por uma decisão mal pensada, por pessoas maldosas que vão lá e, tá tudo bem, isso não vicia, não vai fazer diferença na sua vida e que de repente impacta todo o seu futuro. Gente, muito cuidado, fiquem com os olhos muito abertos com os seus filhos, aconselhem, eduquem, conversem, né? Falem com seus filhos, leiam as escrituras para eles. Porque aí eu, inclusive, depois, né, dias depois que eu estava conversando com eles sobre isso, eu fui ler a seção 89, Doutrina e Convênios. Me tocou muito, porque eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo 4, quando diz: eis que em verdade assim vos diz o Senhor, devido às maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, eu vos adverti e previno-vos, dando-vos esta palavra de sabedoria por revelação. Então esses homens vão existir. Outro dia eu estava lendo que existem drogas cada vez mais potentes e que já chegaram ao Brasil. Vez ou outra eu vejo jovens estudantes que vão para uma festa e de repente são encontrados mortos e a polícia começa a investigar e assim, possivelmente algum coquetel, alguma droga deve estar aí metida nesse meio. Então instruam, né, seus filhos a ter olhos bem abertos, a saber que a palavra de sabedoria, ela nos salva espiritualmente, nos salva fisicamente, emocionalmente, e que o Senhor só quer o nosso bem, né? E Ele quer que a gente fique limpo, né? Fique limpo da maldade do mundo, das consequências que pode trazer um vício na nossa vida. Então, que a gente possa realmente se policiar, e se eu sei que algo está me fazendo mal, vamos parar e vamos melhorar a nossa vida. E se eu sei que hábitos melhores eu posso fazer, como atividade física, né? Hoje a gente sabe que a informação chega com muita mais, vamos dizer assim, velocidade, né, e precisão do que chegava no passado. Então, que a gente possa buscar os bons recursos. A gente tem muitas instruções, tem muitos vídeos bons de médicos, nutricionistas, que estão ali para orientar, para ajudar. Então, que a gente possa realmente buscar, né, não esperar a doença chegar, mas buscar ter esse autocuidado. E quando chegar o nosso dia de partir, que a gente possa partir com a consciência de que, pelo menos a minha parte eu fiz, né? E cuidar e seguir o exemplo dos profetas vivos, de que como eles cuidam do seu corpo, quando eles se preocupam com a alimentação, com as coisas que eles ingerem, com esse domínio, né? Porque palavra de sabedoria também é domínio. Quando a gente vai para a seção 90, a gente fica muito impressionada, porque fala sobre as chaves do reino. Em outras palavras, a gente está vendo ser constituído aqui o estabelecimento da primeira presidência, como existiu na época de Cristo, com João, Pedro, Tiago e João. Agora a gente está vendo aqui com Joseph, com Sidney Rigdon e com Frederick G. Williams. E aí eles estão sendo chamados para poder ser uma testemunha, para poder divulgar a verdade e o evangelho. E essa sessão foi dada por conta das orações deles. Então a gente vê como a gente pode fazer orações. E cada vez a gente pode ser mais específico nas nossas orações. E o Senhor responde. Ele vai nos responder. E eu achei muito interessante porque ele diz que pela administração das palavras dessa primeira presidência, né, que já foi instituída desde a Igreja Primitiva de Cristo, gente, o Evangelho seria chegado aos confins da terra, em seu idioma. Essa sessão de Doutrina e Convênios é de 1833. Olha que lindo isso aqui, ó. No 10, isso é uma revelação. A gente vê essa revelação se cumprindo agora, em 2025. E então virá o dia em que o braço do Senhor se revelará em poder, para convencer as nações
as nações pagãs, a casa de José, do evangelho de sua salvação. Pois acontecerá nesse dia que todo homem ouvirá a plenitude do evangelho em sua própria língua, em seu próprio idioma. Que dia é esse, gente? Que a gente tem o evangelho em sua própria língua, em seu próprio idioma. Eu vejo as conferências gerais hoje sendo transmitidas em centenas de idiomas para o mundo todo. Vocês já pensaram nisso? Por meio daqueles que são ordenados com esse poder, pela administração do Consolador que se derrama sobre todos eles para revelar Jesus Cristo. Então, hoje a gente vê o evangelho sendo pregado no idioma de cada um. A gente vê a tecnologia chegando nos nossos lares, o evangelho sendo pregado com uma velocidade assombrosa. Esse dia chegou. Está aqui a profecia, está aqui. Está aqui, e que a gente tenha esse desejo, né, de seguir o Espírito, de ouvir a voz dos profetas e que tem chegado aos nossos lares. Logo, logo a gente vai ter outra conferência geral e como a gente fica ansioso por esse momento. E aí, nessa sessão 90, eu achei muito interessante porque ele fala a respeito de uma irmã. E fala, ó, em verdade vos digo, desejo que minha serva Viena Jacques receba dinheiro para pagar suas despesas e suba para a terra de Sião. Então, essa irmã Viena era uma irmã que conheceu o evangelho em Massachusetts. Ela acabou se unindo aos santos em Kirtland e ela doou tudo o que tinha para a igreja, numa época em que a igreja precisava muito de recursos e ela tinha uma boa quantia em dólares e ela doou tudo. Ela se desfez de tudo o que tinha e doou para a igreja. Ou seja, ela foi realmente, viveu a lei da consagração. E ao doar tudo, o Senhor, né, revela a Joseph e fala dessa minha serva Viena, que receba dinheiro para pagar suas despesas. E diz que ela seja recompensada em seu próprio e devido tempo. E que ela suba à terra de Sião, que receba uma herança da mão do bispo. Que ela se estabeleça em paz. E se for fiel, que ela não fique ociosa. E a gente vai ver mais adiante a vida, né, dessa irmã. Ela acabou indo para o Missouri, depois ela vai para o Lago Salgado. Nessa época, ela tinha 60 anos de idade. Ela vive até os 96 anos de idade na cidade de Lago Salgado, onde morreu fiel. Gente, que privilégio você ter uma sessão com nome, né? Como a gente precisa de irmãs vienas, que possam fazer a diferença, que possam dar tudo. E o Senhor não esqueceu dela. O Senhor também não vai esquecer da gente, não vai esquecer dos nossos esforços, não vai esquecer daqueles sacrifícios que a gente faz e às vezes ninguém sabe. E a gente pensa que ninguém está vendo. Mas nós temos um Deus lá em cima que nos vê. E que nada passa despercebido. Quando a gente vai para 61, o Senhor está falando sobre os livros apócrifos. E ele diz assim, olha, só porque Joseph queria saber, né? Eu devo traduzir esses livros? Não devo? Aí o Senhor diz, olha, tem muitas coisas verdadeiras neles, mas tem coisas que não são verdadeiras. Então, se você quiser ler, você lê, mas use o Espírito para discernir o que é verdade e o que não é. E com relação à tradução dele, não é necessário. Porque esses livros apócrifos foram livros de que nem sempre a autoria foi realmente identificada. Foram livros que passou do período que seriam ali considerados os livros canônicos da época. Então, eles acabaram não sendo inseridos. Algumas traduções, como a do rei Tiago, foi colocado uma época, depois tirado. Foi sempre uma origem duvidosa. Mas, assim, o Senhor está dizendo, olha, tem muita coisa que é duvidosa, mas se você quiser ler, e você com discernimento vai saber se é verdade ou não. Então, cabe a cada um, né, dizer eu quero ou não. Eu acho que tem um livro, Macabeus, que é muito interessante, que é a história de uma família judia e da luta dessa família. E aí a gente pode discernir, né, se é certo, se é errado. Mas como tudo na vida, às vezes a gente vai estar vendo um podcast, às vezes a gente vai estar vendo um vídeo, e, de repente, você está vendo o que alguém está falando, não é porque o fulano está falando lá na internet que é verdade. Você tem que usar o discernimento. E você tem que buscar a bibliografia autorizada da igreja, né? O que diz a liderança, o que diz o profeta, o manual de instruções. Então, que o Senhor nos ajude em tudo, que a gente vai precisar de sabedoria e do Espírito Santo para discernir.
Mas aí a gente tem uma sessão falando desses livros apócrifos. Quer ler? Leia, mas use o discernimento. E o Espírito tem verdades? Tem. É só você saber separar a verdade do erro. Quando a gente vai para a sessão 92, ele dá essa sessão para o Frederick G. Williams, porque ele está encarregando ele de ser um daqueles responsáveis aí pela Ordem Unida. Em verdade, assim diz o Senhor, dou a ordem unida, organizada, conforme mandamento previamente, né? E com relação ao seu servo, que recebais na ordem, que digo a todos, né? Que ele deveria fazer parte da Ordem Unida. Então, o que seria a Ordem Unida? Era uma organização estabelecida para implementar a lei da consagração. Então, era através dessa organização que todo mundo levava o que foi consagrado, e a partir de tudo que eles recebiam, todas as doações, é que eles dividiam aí a herança de cada um, os bens de cada um, o armazém do bispo, etc., que existia divisão. Então, existia a Ordem Unida para administrar a lei da consagração. E foi chamado aí Frederick G. Williams para ser uma dessas pessoas que organizariam, seriam responsáveis pela Ordem Unida. Mas ele dá um conselho a Frederick G. Williams. Ele diz: serás um membro ativo nessa ordem. Serás um membro ativo. E eu fiquei pensando, se fosse hoje um conselho para nós, serás um membro ativo. Né? Serás um membro ativo na igreja, na sua ala, na sua comunidade, na sua família. O que é ser ativo? É não ser passivo. É não ficar esperando o tempo passar. É não ficar esperando uma designação para agir. Eu posso ser ativo e me oferecer para, de repente, fazer uma palestra com os missionários, para visitar um irmão que está enfermo, para levar uma comida. Eu posso ser ativo para me colocar num calendário de almoço? Eu posso. Eu posso ser ativo na minha participação. Serás um membro ativo nessa ordem. Se fores fiel na obediência a todos os mandamentos anteriores, serás abençoado para sempre. Então, olha só, se fores fiel, serás abençoado para sempre. Todos nós queremos bênçãos, todos nós queremos ter as promessas cumpridas. O que nós precisamos fazer é obedecer, né? Igual quando a gente tem a palavra de sabedoria e o Senhor faz promessas e diz: e se todos os santos se lembrarem de guardar e fazer essas coisas, obedecendo aos mandamentos, receberão saúde para o umbigo e medula para os ossos. É uma promessa. E a gente vê essa promessa também no templo. Encontrarão sabedoria, grandes tesouros de conhecimento, sim, tesouros ocultos, porque a gente vai ter uma mente mais sóbria, vai ter mais clareza, vai ter o espírito, né, que não vai estar ali embriagado. E correrão e não se cansarão, caminharão e não desfalecerão. É uma promessa do Senhor. E eu, Senhor, faço-lhes uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Então a gente sabe essa promessa, né? Lembra da última praga dos filhos de Israel, que eles deveriam ir lá sacrificar o cordeiro, deveriam aspergir o sangue na porta, né? Lá no umbral da porta, e o anjo destruidor saberia que aquela porta acreditava no Cordeiro de Deus, e o sangue desse cordeiro salvaria os seus primogênitos. E assim o povo de Israel, né, aquele povo que era fiel a Deus, salvou os seus primogênitos. Enquanto todos os outros lá, os egípcios que não acreditaram, acabaram tendo seus primogênitos mortos. Então ele diz isso: faço uma promessa de que o anjo destruidor passará por eles, como os filhos de Israel, e não os matará. Então é uma promessa. É uma promessa que o Senhor nos dá, que a gente vai ter vigor, vai ter saúde física, mas a gente precisa fazer a nossa parte e não procurar se enganar. Né? Porque dizer assim, eu tomo muito refrigerante, mas eu cumpro palavra de sabedoria. Vamos ter bom senso. Porque eu estou prejudicando a minha saúde. Aí eu sou diabético, eu estou pré-diabético, é açúcar. Todo dia. O que é que vai acontecer comigo? Ou eu sofro do coração, estou cada vez mais gordo. Vamos procurar ajuda médica, vamos procurar ajuda do Senhor. Vamos procurar lembrar que nosso corpo é um templo, que eu preciso estar conectado com os céus. Gente, eu estou falando isso para mim também, porque para mim eu já falei aqui. Nossa, eu vejo chocolate e se me deixar uma barra, já viu. Então, que a gente possa realmente ter autodomínio, ter autocontrole, que o Senhor nos ajude, que a gente possa buscar essa luz e essas promessas. Todos nós iremos um dia dessa vida,
mas que pelo menos a gente possa ir com aquela consciência de que cumprir a palavra de sabedoria, eu demonstrei o meu desejo, a minha prontidão. Quando esses homens lá na escola de profetas receberam esse mandamento, eles prontamente jogaram seus cigarros, jogaram seu tabaco, demonstrando: Senhor, estamos dispostos a te seguir e a cumprir o que o Senhor quiser. Então essa deve ser a nossa disposição, de cumprir esse mandamento e ter uma vida melhor, mais saudável, que isso passa a ser o nosso estilo de vida e uma mente mais clara para receber revelações divinas e para perseverar. Que a gente possa ser mais ativo no Evangelho, que a gente possa se doar mais, né? E que a gente possa realmente ter um coração disposto em fazer aquilo que o Senhor deseja da gente. E até a próxima!